Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. No seu coração, na sua vida. Mais uma vez aqui um privilégio assim, muito grande, né? Nossa, de poder estar aqui com vocês. Uma igreja bonita, abençoada, com um pastor abençoado, com uma liderança abençoada, com membros abençoados, ovelhas abençoadas. Que Deus possa continuar abençoando e prosperando vocês, viu, irmãos? Vou confessar um negócio aqui para vocês. Quando o pastor falou assim: você vai vir, que beleza. Eu falei: pastor, estou terminando um CDzinho, eu estou fazendo um acústico simplesinho, mas ficou bonitinho. Depois você confere. Se tiver que fazer algum presente de amigo oculto, aproveita que se o cara não é cristão, meu irmão, dá livro cristão, dá Bíblia, dá CD, semeia mesmo a palavra de Deus, seja ela cantada ou tocada. É uma oportunidade tremenda que a gente tem de evangelismo, principalmente no fim do ano, né? Com tanta coisa presente aí, na verdade. Lá em Belo Horizonte, na nossa igreja, tem um rapaz que ele é empresário, ele mexe com venda de carro. Não é o Chico, não, é outro. Era o ex-concorrente do Chico. E ele teve uma experiência bem legal. Os negócios dele estavam indo mal mesmo. Ele estava buscando de Deus o que fazer, porque estava tudo, né, não estava dando certo. Vendas difíceis, país em crise. E o Espírito Santo colocou uma estratégia no coração dele, um desejo no coração dele. Ele falou assim: olha, Deus, cada carro que eu vender na loja, eu vou dar uma Bíblia de presente para o cara que comprar. E ele fez esse propósito com Deus. Irmãos, ele falou que ele nunca vendeu tanto carro na vida dele. Esse propósito era para durar 3 meses, já tem uns 2, 3 anos que ele continua no propósito. E a loja dele aumentou, cresceu, todo mundo falando de crise, de dificuldade financeira e tudo. E Deus prosperando ele de uma forma tremenda. Sabe por quê, queridos? Porque Deus tem interesse em salvação de almas. Às vezes você fala assim: mas é uma Bíblia. O cara vai falar assim: nossa, esse cara é crente, vai me dar um CD. Você fala: meu irmão, escuta esse CD aí quando você estiver chateado ou nervoso. Pode ouvir. Deus vai falar no seu coração, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Seja ela cantada, pregada ou escrita num livro, ela tem poder para transformar vidas. Amém? Então aproveita essa oportunidade aí para ir lá e zerar lá a biblioteca não, como é que chama? O stand lá. Tem livro, tem CD da igreja, tudo. Leva mesmo, dá de presente, aproveita para semear. Amém? Aleluia! Queria cantar com vocês uma canção que está no CD, que chama Maravilhosa Graça. Se vocês tiverem a letra dela aí. Ah, não tem letra! Deu problema com... Beleza, eu vou ensinar um refrão para vocês, tá bom? É bem facinho, vocês vão pegar comigo, amém? Diga assim, olha: maravilhosa graça, infalível amor, tomando o meu lugar, levando a minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Jesus, tua salvação, para sempre eu vou cantar. Amém. E a letra dela diz assim: olha, maravilhosa graça, infalível amor, infalível amor, tomando o meu lugar, levando a minha cruz, sua vida entregou, para me libertar, Jesus, tua salvação para sempre vou cantar. Olha que lindo, já pegaram direitinho mais uma vez, vamos lá. Maravilhosa graça, infalível amor, tomando o meu lugar, levando a minha cruz, sua vida entregou, para me libertar,
Tomando meu lugar, oh, levando
Exaltado seja o teu nome, Senhor.
Pode se sentar e dizer glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amém. Quantos estão preparados para receber aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para fazer na nossa vida, no nosso coração essa noite? Diga amém. Venha a mim, Senhor. Venha a mim a tua graça, venha a mim o teu poder, venha a mim o teu renovo nessa noite aqui nesse lugar. Amém, queridos? Aleluia. Que os nossos alvos para 2018 sejam muito mais do que perder 10 quilos, né? 20 quilos. Seja muito mais do que perder aquilo que a gente ganha no final do ano, né? Com tanta janta gostosa. Mas que seja principalmente nos engordarmos espiritualmente falando, né? Da palavra, do enchimento de Deus, das coisas de Deus. Amém? Meu esposo falou para mim assim, quando o pastor falou, irmãos, vem aqui e prega 4 cursos. Meu marido falou, nossa, pelo amor de Deus, pastor, não pode não. Como é que vai fazer esse negócio, 4 cultos? Você não vai aguentar, você não vai aguentar. Aí eu peguei e liguei pro Chico, Marquinhos, e falei, Chico, você já foi na igreja, já passou por esse desafio de gigantes, né? Se fosse um videogame, seria o estágio para profissional o negócio. O Chico falou, minha irmã, eu estive lá, preguei os 4 cultos, falei, e aí, você saiu de lá vivo, ficou cansado, como é que foi? Ele falou, você sai de lá moído, com as pernas moídas. Eu falei, mas é por causa das pernas, né? Eu falei, não, eu vou sobreviver, se Deus quiser. Aí a gente passou pelos 2 primeiros cultos, aleluia, estamos no 3º round agora, glória a Deus. E o Espírito Santo é aquele que renova as nossas forças, renova a sua palavra, através das nossas vidas. E eu creio que Deus tem algo novo para fazer no nosso coração, amém? Se você tem a palavra do Senhor, abra aí, por favor, deixa já guardadinho. Texto no livro de Joel 2, 28. O pastor falou comigo essas semanas e falou assim, olha, Marluce, falei, pastor, tem algum tema que vocês estão estudando, que a igreja vai estudar? Ele falou assim, a gente vai falar sobre avivamento, se puder pregar sobre avivamento. Eu falei, meu Deus, que tema é esse? Na hora que ele falou isso, eu falei assim, Deus está querendo fazer alguma coisa primeiramente na minha vida, né? Quem aqui já ouviu falar dessa palavra avivamento? A maioria de nós aqui, né? Quem ainda não ouviu falar sobre essa palavra avivamento? Assim, o que é isso? Pode levantar a mão comigo aí. Amém? Todo mundo aqui então já conhece a palavra avivamento. Glória a Deus. Eu vou pedir meu esposo para me ajudar porque eu estou sem óculos. Abri o Joel aí para mim. Vai passar ali? Oh, maravilha, irmão. Irmão, que bênção. Pode abrir aí, desce de volta para mim. Amém. Aí, tá vendo, gente? O marido é uma bênção. Está me ajudando aqui. Avivamento. O pastor falou isso comigo. Eu falei, nossa, tem tantas coisas que a gente poderia falar sobre avivamento, né? Você pode ir para o contexto histórico. Aí eu tentei, orei, falei, Deus, dá uma palavra para que a gente possa falar um pouquinho de cada coisa, mas dentro daquilo que o Espírito Santo tem para fazer ao nosso coração, dentro do nosso coração. Primeiramente, queria começar falando com vocês o significado da palavra avivamento, né, no dicionário, entre outros significados, significa tornar-se mais vivo, tornar-se mais ativo, mais intenso, despertado, nítido. E é uma palavra usada 100% no contexto religioso, né? Você não vai encontrar professor de faculdade, nem gente do mundo gravando música falando sobre avivamento, tá ligado? Com sentido religioso. Como que a gente poderia fazer de uma forma simples para a gente entender o que significa avivamento na prática, né? Seria como se a gente pegasse o exemplo de uma luz que estivesse bem fraquinha, porque a energia estava fraca. Você já viu aquelas lâmpadas antigas assim, quando a energia enfraquecia, a lâmpada começava a escurecer, e aí a energia ficava forte, a lâmpada iluminava mais? É a mesma coisa que você pegar uma lâmpada que está com uma luzinha fraca e enfiar ela num gerador violento de energia, aí de repente aquela luzinha vira um farol alto de um carro, aquele negócio que ilumina forte mesmo, que até sai. Avivamento é isso, é trazer aquilo que está apagando, que está fraquinho, uma energia, uma injeção de ânimo, né? Um renovo. E o Velho Testamento, a gente não tem como falar sobre avivamento sem colocar em primeiro lugar o maior responsável para que ele aconteça,
o Espírito Santo de Deus. É um trabalho exclusivo do Espírito Santo de Deus. É Ele que é responsável por fazer com que esse avivamento se torne realidade, se torne verdade, se torne real e faça parte da vida da igreja. O Espírito Santo, ele tem um papel importantíssimo, está desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê a história do Espírito Santo se manifestando de vez em quando na vida de pessoas específicas. Nós vemos o caso ali do rei Saul, que foi ungido rei, ungido rei, e ele recebeu a visitação do Espírito Santo. E no momento que ele estava com o poder do Espírito Santo, ele então profetizava. Ele experimentou um pouquinho do gostinho dos poderes maravilhosos de Deus através da visita do Espírito Santo ali. Mas Saul, como muitos de nós conhecem a história, errou, desobedeceu a Deus, perdeu a presença do Espírito Santo de Deus. Deus então unge um outro rei também, que teve a visitação do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, que foi o rei Davi, a unção de Deus, o Espírito vinha sobre ele, enquanto Saul estava atormentado por espíritos malignos, por causa da desobediência a Deus. Davi, já com a visitação do Espírito Santo, era convidado, toda vez que o rei estava mal, Davi pegava a harpa dele, ia lá, tocava uma música, e a Bíblia diz que o demônio então saía da vida de Saul por causa da manifestação do Espírito de Deus, do poder de Deus sobre a vida de Davi. Era algo especial. Mas no Velho Testamento a gente vê que não havia uma constância na questão do Espírito Santo, haviam visitações. E então a gente vê no livro de Joel 2:28, foi um profeta que viveu muitos anos antes de Jesus nascer. E ele então declara uma profecia da parte de Deus, de que Deus faria algo novo sobre a vida do homem. O Antigo Testamento, a gente aprende muito, e vê muito como Deus ensinou o homem a como andar, a forma como ele deveria andar, o que ele deveria seguir, usando o que? Os 10 mandamentos. Falou: olha, vocês não vão fazer as mesmas coisas que o resto das nações do mundo fazem, mas vocês vão caminhar na minha lei, vão ouvir a minha lei, vão viver a minha lei, fazer tudo certinho, tudo aquilo que eu falei para vocês. E aí vem os 10 mandamentos falando: vocês vão amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo, não roubarás, não matarás, tudo aquilo que é de ruim, natural do homem, do coração do homem. Deus no Antigo Testamento dá através de Moisés e fala assim: é assim que vocês vão ter que viver. Só que o homem não conseguiu fazer isso de forma alguma, muito pelo contrário. De reis a não reis, se corromperam, se prostituíram, foram atrás de outros deuses, buscaram outras coisas, muitas vezes se esqueceram até de Deus e caminharam uma vida completamente distante da presença de Deus. Então eles estavam ali na Babilônia, no exílio da Babilônia, por causa da desobediência, uma nação inteira sofrendo, e Deus usa Joel e entrega essa profecia para ele e diz: olha, fala para o povo, o profeta, que vai chegar o dia, vamos ler junto? Joel 2:28-32, e haverá um dia, depois daqueles dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do meu Espírito Santo naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O que Deus estava fazendo ali? Creio que Joel não tinha ideia daquilo que Deus estava mostrando para ele, mas ele deixou marcado. E algumas coisas interessantes a gente pode pegar desse texto aqui. A primeira delas é que a promessa de Deus sobre o derramamento desse Espírito Santo, ela não seria somente sobre a liderança religiosa, nem somente sobre pessoas que eram capacitadas ideologicamente, nem somente sobre pessoas que eram estudadas. Deus não faz acepção de pessoas. E Ele promete ali, através de Joel, profetizando, dizendo: eu derramarei do meu Espírito Santo, do meu Espírito sobre toda a carne, sem distinção de raça, sem distinção de cor, sem distinção de classe econômica. E Ele
que era uma classe menos favorecida, né? Acredito que naquela época ali, escravo não tinha direito a absolutamente nada. A vida deles era trabalhar, era servir. E Deus fala: eu vou derramar sobre todo mundo, sobre toda a carne, o meu Espírito. E o cumprimento dessa profecia, Jesus, no tempo que ele estava caminhando aqui junto com os seus discípulos também, lá em João 16, no verso 7, ele fala também sobre a questão do derramamento do Espírito Santo. Então a gente vê no Velho Testamento uma promessa, a gente vê Jesus vindo anos depois, falando também sobre essa promessa e o que seria necessário para que essa promessa de Deus fosse cumprida. Vamos ver o que Jesus fez? Qual que era o cenário aqui de João 16, verso 7? Jesus estava com os discípulos ali, e ele falou para os discípulos assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Porém, se eu for, eu vos enviarei. Jesus estava dizendo para os discípulos o que? Tá bom eu com vocês aqui, estou pregando a palavra, vocês estão vendo um monte de coisa que eu estou fazendo aqui, mas eu preciso ir embora, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Consolador não virá. É necessário que eu vá. E Jesus então disse para os discípulos dele: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois de uma caminhada de 3 anos, caminhando com Jesus, depois da morte, depois da crucificação e da ressurreição de Cristo, o aprendizado que os discípulos tiveram da palavra de Deus, através das pregações de Jesus, através dos ensinamentos de Jesus, em um dos textos Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. E Jesus então, em alguns momentos, ele envia os seus discípulos para pregar essa palavra nas aldeias, e os discípulos vão pregar essa palavra e voltam maravilhados por ver que demônios se submetiam à palavra de Deus. E então eles chegam no momento onde Jesus precisa subir aos céus, e ele diz: eu vos envio para pregar o Evangelho, mas primeiro vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que eu posso tirar disso? A conclusão e o cumprimento dessa profecia da palavra de Cristo acontece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Um cenário completamente louco que Deus escolheu para poder manifestar o poder dele na vida dos discípulos. A palavra de Deus diz que havia ali uma festa, chamada Festa dos Pentecostes. Jesus falou para eles: fiquem na cidade. Jesus foi para o céu e eles foram para aquele lugar, e os discípulos permaneceram ali naquela casa. E a Bíblia fala que havia uma festa muito grande mesmo, chamada Festa dos Pentecostes. E essas festas do Pentecostes, oh my goodness, ela era uma festa que era resultado de algumas festas que havia no calendário judaico. Festas da colheita, festas onde eles pegavam um monte de colheita e vinham e agradeciam a Deus, né, por Deus estar abençoando a terra, por Deus estar abençoando tudo. Era diferente das festas pagãs que haviam na mesma época em outros povos, onde eles pegavam o resultado da colheita, onde eles pegavam o resultado dos animais, da prosperidade da terra, e ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam a deuses pagãos que não são deuses, a imagens de escultura, né? Faziam sacrifícios e não tinha nada de Deus. Essa festa se tornou, depois de Jesus, a festa chamada Festa dos Pentecostes. E a gente hoje vê, né, pessoal, às vezes fala assim: ah, somos de igreja pentecostal, da onde que veio essa palavra, né? Na Bíblia, no tempo de Atos dos Apóstolos, ela estava relacionada com essa festa da colheita que acontecia lá. Como toda festa, esse era o cenário. Tinha um monte de gente, tinha comida, festa na cidade. E uma coisa interessante: pessoas de todo tipo de nacionalidade, porque isso é o que acontece quando a gente está em cidades, né, como Londres,
Nova York, como São Paulo. Acho que São Paulo está virando meio que um polo, né? Tem gente de algumas partes do mundo, não vou dizer todas as partes do mundo, mas Londres e Nova York. Em Londres a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas de todo lado, todo idioma. E naquele cenário, que foi o cenário onde Deus escolheu para fazer algo muito especial, trazer um avivamento, o primeiro avivamento da história, sobre a vida dos seus discípulos, que estavam debaixo de uma palavra de obediência de Jesus, que disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Talvez os discípulos já estivessem ansiosos, falando: Jesus vai subir e agora? Agora a gente tem que ir nas aldeias, tem que pregar o Evangelho, tem que fazer tudo, tem que orar pelas pessoas. Eu sou: calma. Jesus entendia e ele sabia que o homem sem a presença do Espírito Santo não consegue fazer a obra de Deus da forma como tem que ser feita. E estavam os discípulos lá dentro, festa lá fora, gente bêbada, imagina só, bebendo, música, né? Quem já teve a oportunidade aqui de ir em festas de rodeio, exposição agropecuária, você chega lá, você tem de tudo, né? Com certeza ali estava havendo roubo também, prostituição, coisas erradas, pessoas vindo que adoravam todo tipo de Deus, estava todo mundo ali. E a Bíblia diz, Atos capítulo 2, vamos ler junto? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, daquela festa lá, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Olha que maravilha aqui. E apareceram distribuídos entre eles línguas como fogo. Pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Que coisa tremenda! Num lugar onde a gente fala assim: Deus vai manifestar o poder dele. Talvez no meio de uma festa como aquela, com gente bagunçando, bêbada do lado de fora, seria o último lugar que eu e você pensaríamos que Deus poderia fazer um negócio dessa proporção. Mas foi justamente ali naquele lugar que Deus escolheu para trazer um avivamento, um poder diferente sobre a vida dos discípulos dele. E por quê? Por que não foi quando os discípulos estavam sozinhos num lugar, sem festa, sem barulho do lado de fora? Porque o desejo do coração de Deus em avivar eles, em trazer o Espírito Santo, foi que aquilo servisse de testemunho para que o nome de Jesus fosse pregado e pessoas tivessem a oportunidade de ouvir falar do Evangelho, desse Cristo maravilhoso, e ter a oportunidade, a sua alma salva do inferno, livres do pecado pelo poder da palavra. A primeira manifestação que os discípulos receberam ali foi de línguas estranhas, línguas repartidas. Para eles que estavam começando a falar em língua ali naquele lugar, nenhum deles entendia o que o outro estava falando. O alvoroço e a presença de Deus ali naquele lugar foi algo tão tremendo, que a presença de Deus chamou a atenção dos pecadores e das pessoas que estavam do lado de fora da cidade. A festa que atraía a atenção das pessoas, onde as pessoas se sentiam bem, estavam ali curtindo. De repente, a atenção delas foi captada para aquela casa, onde tinha um bando de homem lá, não sei se tinha mulher, não sei se tinha menino, mas estava todo mundo junto lá, e alguma coisa estranha acontecendo ali dentro. E o livro de Atos dos Apóstolos nos relata que as pessoas chegavam para as janelas, começavam a olhar e falavam: o que está acontecendo? Que barulheira é essa? Esse povo esquisito falando esse negócio aí, o que está acontecendo? E aquela energia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em cultos. Eu acredito que vocês já tiveram cultos aqui, queridos, onde a presença de Deus é tão forte, mas tão forte, que você quase consegue tocar. Você não tem... A vontade que a gente tem é de que o culto não acabe, é de que o louvor não termine, é de que a gente continue ali naquele lugar, até a gente ser consumido. Jesus, me leva para o céu, porque a tua presença, ela é demais. E eles viveram esta
energia ali naquele lugar. E a Bíblia diz que à medida que as línguas foram repartidas, eles começaram a falar em línguas estranhas. As pessoas que estavam lá fora, imagine, irmãos, num lugar ter japonês. Claro que não era, eu não sei que nacionalidade que era que estava ali naquele lugar, mas eu estou trazendo para o nosso cotidiano. Numa festa onde tem japonês, muçulmano, indiano, né, português, colombiano, brasileiro, e aí vai, e judeu, aquele tanto de língua diferente. A Bíblia diz que todas as pessoas que estavam do lado de fora começaram a ouvir aquelas línguas que para os discípulos eram estranhas. Começaram a ouvir a pregação do Evangelho no seu próprio idioma. Olha que coisa linda! Deus começou a usar aquelas línguas estranhas. As pessoas passavam lá de fora, estavam ouvindo. Opa, peraí, estou ouvindo aqui, está falando português, está falando inglês, está falando japonês. E a mensagem do Evangelho de Jesus foi pela primeira vez ali na vida daquelas pessoas pronunciadas. Como se não bastasse aquela manifestação e as pessoas ouvindo a palavra de Deus no seu próprio idioma. A Bíblia diz no livro de Atos que Pedro então se levanta e prega um sermão maravilhoso. Quem foi Pedro, querido? Um homem comum, nervosinho, estressadinho da mamãe, né? Bravinho, cara peitudo que queria, tudo que ele queria era resolver o negócio na espada mesmo, né? Era cortar a orelha do soldado. Apaixonado por Jesus, caminhou com Jesus, falou que nunca ia negar Jesus, que ia com Jesus até para a morte se fosse possível. E aí no momento do aperto ele nega Cristo. Depois de Cristo ressuscitado, ele aparece para Pedro, que volta a pescar no mar. Está lá Pedro, lá semi-nu, junto com os outros discípulos. Jesus faz um churrasquinho lá na praia. De longe eles reconhecem que é Jesus. Volta, Pedro volta e atravessa o mar e desce lá e fala: Jesus, é você. E eles sentam e eles comem. E Pedro, talvez envergonhado, porque falou que ia com Jesus até a morte, mas acabou negando Cristo. Quantos de nós, na nossa força humana, fazemos isso? A gente fala: a partir de hoje eu não cometo mais esse pecado, né? Eu me lembro muito da minha caminhada antes de me converter. Não estou falando que eu não peco, não, todo mundo peca, irmão. Isso aí é... Mas a gente tinha coisas que eu fazia, que eu falava assim: eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais. Daqui a pouco eu estava fazendo de novo. Aí eu falava: não, meu Deus, nossa, eu não posso fazer isso. Antes da minha conversão, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou fumar, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou ser desonesto com a pessoa que eu estou namorando. Não conseguia. A intenção do coração da gente era igual a intenção do coração de Pedro. Era uma ótima intenção. E a gente dizia para a gente mesmo: eu vou conseguir. Pedro diz: Jesus, eu vou contigo até para a morte, Senhor. E na hora que a morte bateu na porta dele, a primeira coisa que ele fez foi: eu não conheço esse cara Jesus não, hein? Não sei quem que é não. O outro chega e fala: você conhece? Não sei não. No momento em que ele fala para Jesus que ele ia com Jesus até a morte, Jesus fala para ele: Pedro, 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 meu filho, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Aí a gente pensa assim: nossa, Jesus já sabia que Pedro ia fazer isso. Será que Jesus ficou triste com Pedro? Não. Pedro estava cheio de si, como nós muitas vezes somos cheios de nós mesmos. A minha vida foi transformada depois da minha experiência com Cristo. Por quê? Porque passou a não ser mais eu lutando contra as dificuldades e os pecados, mas o Espírito de Deus dando poder para que a gente diga não. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não tem força. Você fala que nunca mais vai fazer, e daqui a pouco está fazendo de novo. E a gente não consegue sair do buraco. Pedro teve essa experiência. E lá estava ele, em Atos dos Apóstolos, um cara que nunca, absolutamente nunca, estudou, nem foi nada. O cara era matutão,
grandão, pescador, ele não era doutor da lei, nada. E ele me prega um sermão que qualquer doutor da lei ficaria de cabelo em pé. E ele se levanta então agora e ele fala para o povo judeu. As outras línguas já haviam ouvido falar do Evangelho através das línguas estranhas que Deus havia derramado. E Pedro agora vai falar para o povo dele. E a pregação de Pedro ali naquele lugar para aquele povo foi: lembra de Jesus que esteve aqui, caminhou entre nós, fez prodígios, milagres, e vocês viram os milagres que Jesus fez. Lembra desse Jesus? Pois é, esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que eu prego hoje. E ele trouxe para o povo judeu, através da pregação dele, esperança. Falou: olha, vocês crucificaram Jesus, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e deu poder para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa foi a pregação de Pedro. E a pregação dele, cheio do Espírito Santo agora, tinha um poder diferente. E isso acontece nas nossas vidas também. Uma coisa é a gente pregar a palavra e falar a palavra por vaidade. Outra coisa é a gente falar a palavra pelo Espírito Santo. O poder do Espírito Santo e a forma como o Espírito Santo trabalha no coração de cada um, através da mesma palavra, é algo tremendo. E é um mistério de Deus. E o Senhor faz isso. Resultado da pregação de Pedro: 3.000 homens se converteram ao Evangelho naquele dia. E ali nascia a igreja, a eclésia, né? O agrupamento de pessoas. E sabe como é que eles começaram a viver? Olha o resultado desse avivamento. Primeiro, poder sobre a vida daqueles que haviam sido limpos pela pregação da palavra e receberam o poder do céu para pregar essa palavra de uma forma diferente, de modo que essa palavra não somente ia entrar e sair no ouvido das pessoas, mas através do poder do Espírito Santo transformaria o coração, mudaria o coração das pessoas. Muitas vezes, quando nós falamos de avivamento, a gente não percebe este detalhe importantíssimo. E a Bíblia diz que lá em Atos mesmo eles começaram a viver uma vida de cristão linda. A vida deles era estar no templo, orando, buscando a Deus, na comunhão. Eles tinham reuniões em casas, acho que eles faziam até umas célulazinhas lá, né, pastor? E era Deus em casa, era Deus da igreja, era Deus do lado de fora da igreja. E aquilo foi crescendo. A Bíblia diz que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que haviam de ser salvos pelo Senhor. E a gente volta agora um pouquinho para o contemporâneo, porque a gente sabe que depois a igreja entrou numa fase muito difícil da história, né? O Império Romano veio, bagunçou tudo, jogou um monte de idolatria, escondeu a Bíblia do homem. E aí veio Lutero e falou: olha, essa igreja, vocês estão pregando coisa errada. O reino de Deus não é a respeito de dinheiro, nem de comprar lote no céu, nem de pagar pelos pecados com dinheiro que enriqueceu a igreja romana. Por isso que eles são ricos até hoje, né? Não sei quem falou para mim que foi no Vaticano. Alguém falou para mim que foi no... É o pastor. Estou falando, ali, cara, tem dinheiro demais aquele negócio ali. Acho que as igrejas lá são igrejas que tem é o ouro mesmo nas paredes, tudo. Aí você pensa assim, de onde que veio isso? Muito daquela riqueza que eles têm foi de mentira que eles pregaram. Pessoas deram tudo, deram lote, deram dinheiro, deram tudo, e eles iam só ficando cada vez mais ricos. E como eles não tinham conhecimento da palavra de Deus, ficou por aquilo mesmo. Mas Deus levanta Lutero contra aquilo tudo, e a igreja então passa por uma reforma, né? E depois disso, Deus fez vários avivamentos em vários lugares. Alguns a gente tem conhecimento pela história, que tive a oportunidade de estudar sobre ele quando eu estava lá em Londres, e andei dando uma lidinha para poder relembrar e falar aqui um pouquinho com vocês. Foi um avivamento que aconteceu no país de Gales, né? Para quem não conhece um pouquinho, lá a gente tem lá ao lado de lá, né, da Europa. Aí tem um pedacinho de terra
onde fica lá País de Gales, aí mais em cima a Irlanda do Norte, aí do lado de cá a Escócia e embaixo o Reino Unido, né? A Inglaterra. Todos esses países fazem parte do Reino Unido, então são 4 países. No ano de 1900, um jovem da igreja metodista, 20 anos de idade, teve uma experiência tremenda com Deus num dos cultos que ele foi em Newquay, que fica lá no País de Gales também. Irmãos, a história conta, e eu vou falar isso aqui para vocês, por que eu acredito nisso? Eu falei de manhã. Tem pessoas que não gostam de história, porque a história o tempo todo se contradiz. Por exemplo, você fala assim, esse iPhone é da Apple. O cara às vezes daqui a uns 100 anos vai falar isso, esse iPhone aqui é da Apple. Aí ele vai e descobre alguma coisa lá que fala, não, isso aqui não era da Apple, não, era da Samsung. E aí já mudou tudo. A história que a gente conhece, muitas vezes ela muda, dependendo de fatos que vão aparecendo ao longo da história. A única história que nunca mudou é a mesma desde o princípio que foi escrita. É a palavra de Deus. Este livro é o mesmo livro. Começou com 5 livros lá, né? A Torá, os primeiros livros lá da Bíblia. E depois foi construída e construída. Tem uma história linda e maravilhosa. Essa não foi mudada. Porque todas as pessoas que colocaram a mão nesse livro sagrado para traduzir, eles tiveram um cuidado de Deus de traduzir e não mudar um tiozinho, um acento, um significado, nada. Por isso que o apóstolo Paulo diz que se surgissem literaturas e pregações e coisas que fossem além do que está escrito neste livro, na palavra de Deus, nos profetas, naquilo que os discípulos dele vivenciaram no livro de Mateus, Marcos, se aparecesse alguma coisa diferente, que nós ignorássemos isso. Porque a palavra de Deus ela é imutável, assim como Deus é imutável. E ele deixou essa palavra para a gente, para que nós pudéssemos nos agarrar a ela, amar a ela e viver tudo aquilo que ela diz para a gente viver. E essa palavra, debaixo do poder do Espírito Santo, ela tem poder para levar transformação. Foi o que aconteceu na vida desse jovem lá em Newquay. Ele voltou para a cidade dele, chamou mais 2 amigos e falou: olha, Deus fez alguma coisa na minha vida diferente. Eu fui confrontado com o pecado, com a dificuldade pecaminosa que eu tenho, mesmo estando dentro da igreja. E eu me converti de novo ali dentro, aquela pregação, e eu senti uma energia diferente de Deus. Eu estou chamando vocês 2 para a gente orar. Vamos começar a orar para Deus fazer algo novo na nossa vida. Eles começaram a orar. Depois desses 2 jovens, Deus encheu os 2 amigos dele do Espírito Santo também. Os caras ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos, o primeiro sintoma de um coração avivado, sabe qual é? O cara está tão feliz com a palavra de Deus e com aquilo que Deus está dando, que ele tem que dividir, compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. A pessoa não consegue se conter. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, é aquela energia, aquele gerador de 220 ligado em você. Traz felicidade ao coração de tal forma que você não consegue olhar para uma pessoa padecendo na rua ou em dificuldade e pensar assim: o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. O cara não tem emprego, está ali mendigando, eu não posso fazer nada, deixa quieto. Isso é um sinal de que a gente está morto. Precisamos de um avivamento dentro da gente. Porque quando o nosso coração é avivado pelo Espírito, a gente quer sim compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Aqueles jovens fizeram isso. Dos 3, já se passou para uma reunião de adolescentes. E eles começaram a orar a Deus e a buscar a Deus. E numa manhã, estavam lá reunidos na igreja os adolescentes, os líderes da igreja. Deus se manifestou naquela igreja ali em Newquay de uma forma tão tremenda, que relatos nos contam. Uma coisa interessante sobre relato é que não é simplesmente história. Na Inglaterra, eles têm um costume muito grande de relatar as coisas, tudo. Você tem uma ideia? A vida do rei Henrique VIII tem bibliotecas com livros e mais livros contando dia após dia do rei. Tudo que ele fazia, o que ele comia, tudo, eles escreviam no papel. E era mais de uma pessoa escrevendo.
aquilo ali. Esse avivamento que Deus fez lá em Newquay, no país de Gales, tudo foi relatado por várias pessoas. Então o que eu estou falando para você aqui, não foi uma pessoa só que viu, não, foram várias, e escreveram, está documentado. Existem documentos que falam sobre isso, porque isso faz parte da história lá. A Inglaterra, por mais que a gente está cheio de muçulmano lá, naqueles lados lá da Europa, a Inglaterra é um país considerado um país cristão. Estão vivendo longe um pouquinho dos princípios, mas o que atrai a moral, a ética, eles procuram manter a base no cristianismo mesmo, o respeito pelas pessoas. Então tudo foi documentado. E o que aconteceu naqueles documentos lá foram relatos maravilhosos. Eles falam que as pessoas começaram a ver fogo sobre a igreja. E aquela notícia invadiu a cidade inteira, e o povo ficou curioso para saber o que estava acontecendo ali naquela igreja. E o relato diz que no mesmo dia, no culto da noite, estava entupido de pessoas do lado de fora e do lado de dentro, gente curiosa, querendo ver o que estava acontecendo ali. E a presença de Deus no culto era algo tão forte, tão maravilhoso, que a única coisa que eles faziam era louvar a Deus, cantar, orar, sentir aquele mover e ouvir a palavra. Os cultos lá demoravam 4, 6 horas. Pessoas caminhavam distância de 50 quilômetros para ir num culto. Não é debaixo do calorzinho gostoso do Brasil, não, porque lá é frio, irmão. Inverno é frio, escuro, molhado, chuvoso, com neve. Eles não tinham ônibus para passar na porta da casa deles, não, quentinho. As igrejas não eram igrejas que tinham aquele aquecedor gostoso que a gente tem hoje nas igrejas lá. Era frio o negócio. Mas a presença de Deus ali naquele lugar, e o que Deus estava fazendo na vida das pessoas, era o que importava. E a história do avivamento lá conta que uma geração inteira foi mudada. O caráter das pessoas foi mudado. Aquele que roubava deixou de roubar. O que adulterava deixou de adulterar. O que tinha espírito de um assassino deixou, se converteu a Deus e passou a viver por Deus. E buscar as coisas de Deus, queridos. Os líderes daquela cidade ficaram impressionados com o mover de Deus. Irmãos, e eu vou te falar um negócio. Não era mover igual hoje, às vezes a gente vê pessoas fazendo um esforço terrível para atrair a presença de Deus, para atrair pessoas, né? Às vezes em alguns lugares o cara tem que fazer show, trazer um cantor diferente toda semana, inventar história que não tem na Bíblia, usar texto na Bíblia fora do contexto, e ensinar coisas de fantasia e mentiras para atrair pessoas. E o avivamento de Deus sobre o país de Gales não teve nada disso. Era a presença dele e o poder da palavra dele transformando e fazendo algo tremendo na vida das pessoas. Em um ano, relatos históricos, 150 mil. Vocês já viram uma multidão de 150 mil pessoas que se converteram ao Evangelho? Meu Deus. Os líderes ali daquele lugar se uniram em oração. Queridos, quando o Espírito Santo está avivando o lugar, trazendo vida sobre a palavra que é pregada, no coração daquele que aceita a pregação do Evangelho, diz: Senhor, aviva mesmo, traz vida nisso aqui. É uma mudança tremenda. E até hoje existem frutos deste avivamento que aconteceu no ano de 1900, lá no país de Gales, até hoje. Relatos dizem que as pessoas que se converteram mesmo, de verdade. Elas não iam só para a igreja, ficaram um tempo na igreja, depois saíram, não. Foi transformação de vida. O tempo que eu estive na Inglaterra, o pastor de lá falava para mim muito assim: nossa, mas o que você está fazendo aqui? Você veio do Brasil, uma igreja grande lá. Brasil, Deus está fazendo algo, né? Está havendo um avivamento, não está havendo um avivamento lá e tal, as igrejas cheias, tudo. E eu falava: pastor, o senhor não tem ideia das coisas que acontecem. Multidão e aglomerado no Brasil não
foi sinônimo de avivamento, infelizmente. Por quê? Porque muitas vezes nós não vemos o fruto desse avivamento na vida das pessoas. É um avivamento de barulho, é um avivamento da boca para fora, é um avivamento que não transforma no íntimo, é um avivamento que não gera mudança no caráter. Não pode ser avivamento. E aí eu pergunto para você essa noite: você acha que a igreja no Brasil está realmente vivendo dias de avivamento por causa dessa massa que cresce, cresce, cresce? Eu não estou falando desse lugar, querido, eu estou falando em geral. Hoje nós conversávamos no almoço, na mesa lá, eu falei: pastor, quando eu estava falando era de coisas mesmo que a gente vê às vezes uma multidão de pessoas atraídas por um pregador, por um homem que está falando um monte de abobrinha, e aquele lugar cheio, e às vezes causando inveja em igrejas pequenas, de pastores que estão com o rebanho ainda pequeno ali, lutando para pregar o evangelho do Senhor Jesus na sinceridade, e a igreja não cresce, mas o cara está ali firme, falando: Deus, eu não vou inventar história e abobrinha para esse povo aqui só para encher a igreja, não. E aí a gente vê de um outro lado o povo simples, querido, multidão. A Bíblia diz que Jesus, no tempo que ele caminhou aqui, ele se compadecia da multidão. Porque em vários momentos Jesus diz: eles são como ovelha que não tem pastor. Quisera eu poder estender as minhas mãos como uma galinha, ó Israel, e colocar você debaixo das minhas asas. Porque a multidão não sabe para onde vai, a multidão não tem discernimento, a multidão tem a pessoa que está na frente. Eu louvo a Deus pela vida do pastor de vocês, louvo mesmo. Cada vez mais que eu conheço um pouquinho esse homem aqui nas conversas que a gente tem, eu falo: cara, a gente está jogando no mesmo time. Glória a Deus por isso. Que o trabalho de Deus através da vida dele e dos outros líderes aqui nessa igreja possa continuar. E aqueles que precisam de um avivamento no coração, para fazer com que essa palavra que a gente tem escutado possa gerar frutos, como gerou no livro de Atos dos Apóstolos, através da vida dos discípulos, tocar outros lá fora, que nós possamos nos render a isso. Mas Lúcio, qual seria o caminho para a gente ser ligado de novo nesse gerador de energia? Existem algumas coisas, queridos, que podem ser pedra de tropeço na nossa vida, para que o nosso coração se esfrie. E a mais forte delas se chama pecado. O livro do Antigo Testamento, Isaías diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E muitas vezes a gente começa a viver uma vida de pecado e a permitir que os pecados se tornem algo constante na nossa vida, mesmo estando nós dentro da igreja. E aquilo começa a tomar força e chega a um tal ponto que nós perdemos a sensibilidade com relação às coisas de Deus. O ativismo, a falta de tempo de buscar a Deus, a falta de tempo de buscar a palavra, daqui a pouco, querido, não tem mais alegria em vir para a igreja, não tem mais alegria em ouvir a pregação se não for por A ou B, não tem alegria em ouvir as canções, canta da boca para fora, aquilo não faz mais sentido, não toca. Dizer para Jesus: eu sou teu, Senhor, da boca para fora. Quando nós chegamos a um ponto como esse, nós precisamos que a nossa alma seja avivada. Estava falando de manhã e eu creio, e esse é o desejo do meu coração. Deus, através da vida de um jovem, começou com um avivamento que foi para o mundo inteiro. Aquele avivamento, ele atingiu a Escócia, atingiu o país lá de cima, lá da Irlanda, atingiu a Inglaterra, veio para o Brasil. Vários missionários que vieram motivados pelo amor e pela paixão do Evangelho, a paixão das almas. Abriu mão da vida deles, de estar num país estabilizado, veio para uma selva, um lugar onde muitos deles morreram por causa de malária. Mas eles não amaram a vida deles mais do que a palavra de Deus e o mérito deles, não! O que leva uma pessoa a deixar o conforto da tua casa,
quebradas, depressivas, se matando, cansadas. Eu sei, querido, que cada pessoa sabe aonde o sapato aperta, mas o Espírito Santo tem uma coisa em comum: não interessa onde o sapato aperta na gente, onde a gente tem dificuldade, Ele é aquele que é poderoso para ajudar a gente a sair. Ele é aquele que é poderoso para nos convencer do nosso pecado. A palavra de Deus diz, Jesus falou ali, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, porque não creram em mim, da justiça e do juízo de Deus. Sem o Espírito de Deus é impossível, querido. Eu queria pedir para você ficar em pé agora comigo, se você pudesse. Chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia, Jesus. Nós precisamos de um avivamento. O Brasil precisa de um avivamento. Quem vai ser essa pessoa onde Deus vai começar? Queridos, eu creio que o avivamento pode acontecer todos os dias, a qualquer momento, na vida e no coração daquele que crê na palavra de Deus, se arrepende dos pecados e é cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. O nosso coração precisa ser avivado pelo Espírito Santo. Se a palavra de Deus achou lugar no nosso coração, que os frutos dela venham transformando, libertando, curando, para que nós possamos nos tornar testemunhas, ministros de fogo nesse mundo tenebroso que precisa da luz do Evangelho de Jesus. Irmãos, nós vivemos a última hora da igreja na terra. Mais longe já teve de Jesus voltar. A cada dia que passa nós temos profecias e mais profecias bíblicas se cumprindo. O amor se esfriando dentro das igrejas, fora das igrejas. Jesus falou que essas coisas aconteciam, mas Ele também disse: aquele que perseverar, aquele que perseverar, aquele que perseverar até o fim, receberá o galardão, receberá. Você deseja fogo de Deus na sua vida? Deseja que o Senhor avive os nossos corações nessa noite? Vamos pedir, vamos. Abre os teus lábios aí, que se existe algo que tem te afastado da presença de Deus, se for pecado, dá nome para o pecado agora. Jesus não tem sido ladrão, desonesto, mentiroso, Senhor. A minha cabeça está cheia de porcaria. Jesus, eu já não tenho mais prazer na tua palavra, nos louvores, Senhor. Mas nesta noite eu te peço perdão. O princípio do avivamento que acontece nos nossos corações é reconhecermos o nosso pecado diante do Senhor. A Bíblia diz em João: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e o amor do Pai não está nele. Mas se pecarmos, Ele é fiel e justo. Se pecarmos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos sarar.